Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, novembro. O vento gélido açoitava os becos desertos, batendo portas e fazendo folhas secas farfalharem no asfalto. Marcus Johnson, de 28 anos, um jovem entregador negro de olhar penetrante e mãos calejadas, atravessava um beco silencioso para entregar um pacote urgente. De repente ele viu movimento. Um velho, de cabelos grisalhos e rosto enrugado, jazia na calçada sem conseguir se levantar. O homem ofegava, sua respiração curta se misturando ao vento frio. Marcus imediatamente reconheceu o perigo. Sem ajuda, o velho poderia adoecer ou algo pior aconteceria. Sem hesitar, Marcus correu até ele. "Senhor, o senhor está bem?", exclamou, caindo de joelhos. O homem tentou falar, mas só conseguiu sussurrar seu nome, Harold Thompson. Marcus o levantou com cuidado, sentindo cada tremor percorrer o corpo frágil do idoso. Levou-o para a proteção de uma varanda e pegou o telefone para chamar uma ambulância. Enquanto Marcus esperava, Harold olhou para ele com uma mistura de medo e gratidão. "Obrigado, jovem", murmurou fracamente. Marcus sorriu, tentando disfarçar sua preocupação. Ele não fazia ideia de que aquele gesto simples e nobre desencadearia uma reação que jamais poderia ter imaginado. No dia seguinte, ao voltar para casa depois de um longo dia de trabalho, Marcus notou um enorme SUV preto e silencioso estacionado em frente ao seu prédio. Os vidros escurecidos ocultavam o interior. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele pressentiu que aquele veículo não estava ali por acaso. Com o coração acelerado, Marcus percebeu que seu ato altruísta do dia anterior havia atraído a atenção de forças que ele ainda não compreendia. Algo ou alguém queria falar com ele ou avisá-lo. E o que ele estava prestes a descobrir nas horas seguintes mudaria sua vida para sempre. Marcus Johnson nunca havia sentido tamanha tensão. O SUV preto ainda estava lá, imóvel em frente ao seu prédio, como um predador paciente. Ele espiou por entre as cortinas, tentando identificar quem estava lá dentro. 3 homens de terno escuro, óculos escuros e rostos impassíveis saíram do veículo. Cada um deles parecia perfeitamente treinado, quase mecânico em seus movimentos. Antes que Marcus pudesse sequer pensar, um dos homens bateu à sua porta. A mão de Marcus tremeu levemente ao abri-la. "Marcus Johnson?", perguntou o homem com uma voz fria e sem emoção. "Sim. Quem é você?", respondeu Marcus com o coração acelerado. O homem não respondeu imediatamente. Deu um passo à frente e tirou um pequeno distintivo, que mostrou brevemente. Marcus, sem conseguir ler as letras com clareza, sentiu um aperto no estômago. "Você ajudou Harold Thompson ontem", disse o homem em tom monótono. "Precisamos de algumas informações." Marcus piscou, incrédulo. "Harold? Mas, ele é só um velhinho que caiu. Eu só o ajudei." O homem permaneceu impassível. "Você não sabe o que fez e desconhece o perigo que corre. Mas agora está envolvido." Um arrepio percorreu o corpo de Marcus. O que começara como um simples ato de bondade parecia estar se transformando em um pesadelo. Ele sentia que sua vida havia acabado de virar de cabeça para baixo e que cada decisão que tomasse agora poderia ser crucial. Enquanto os 3 homens aguardavam calmamente uma resposta, Marcus percebeu que não tinha escolha, precisava segui-los. Mas para onde? E por quê? O mistério em torno de Harold Thompson se aprofundava, e Marcus pressentia que o que estava prestes a descobrir superaria tudo o que jamais imaginara. O SUV preto arrancou lentamente, silencioso como uma sombra deslizando sobre o asfalto. Marcus, sentado no banco de trás, sentiu o coração disparar. Os 3 homens de terno não disseram nada, seus rostos impassíveis, como se estivessem avaliando cada movimento seu. O silêncio dentro do veículo era opressivo, quase sufocante. Após vários minutos de viagem, o homem que parecia ser o líder finalmente quebrou o silêncio. "Harold Thompson, você não sabe nada sobre ele, mas ele está sob nossa proteção há décadas", disse ele calmamente. "Sem saber, você o colocou em perigo ontem ao intervir." Marcus franziu a testa, incrédulo. "Não entendo. Ele é só um senhor de idade. Por que alguém iria querer protegê-lo desse jeito?" O homem olhou-o diretamente nos olhos. Harold testemunhou coisas que muitos prefeririam manter em segredo. Ele sabe nomes, fatos, eventos que alguns prefeririam ver desaparecer. Sua intervenção atraiu a atenção de forças poderosas. O coração de Marcus afundou. Ele percebeu que seu ato de bondade havia desencadeado algo muito maior do que um simples resgate. Sentiu a gravidade da situação. Ele não era mais apenas um entregador, mas uma testemunha involuntária de um jogo perigoso.
Você precisa entender, continuou o homem, que certas pessoas estão te observando agora. Elas sabem que você esteve em contato com Harold. Elas sabem que você pode falar, ou fazer alguma coisa. Marcos sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Pensou em Harold sozinho e vulnerável. O velho nunca pedirá para estar no centro desse mistério. E agora Marcos estava envolvido, quer quisesse ou não. Quando o SUV parou em frente a um prédio discreto, Marcos percebeu que não havia volta. Ele precisava descobrir a verdade sobre Harold e entender por que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Tudo isso enquanto permanecia ciente de que cada movimento seu podia ser observado. As portas do SUV se abriram e Marcos mergulhou em um mundo de segredos, mistérios e perigos invisíveis. Um mundo onde um simples ato de bondade poderia se tornar uma faca de dois gumes. A partir daquele dia, Marcos sentiu que algo estava errado. Para onde quer que fosse, tinha a sensação de estar sendo observado. O SUV preto parecia surgir do nada a cada esquina, às vezes atrás dele, às vezes estacionado a alguma distância, silencioso como uma sombra. Cada vez que captava um olhar prolongado, seu coração disparava. Certa noite, ao voltar para casa depois de um longo dia de entregas, Marcos encontrou um pequeno pacote enfiado por baixo da porta. Ele o abriu cuidadosamente e descobriu uma fotografia de Harold Thompson sentado em um banco, com um bilhete escrito à mão. Você foi visto. Não fale com ninguém. Sem fôlego, Marcos percebeu que os homens no SUV não estavam ali para ameaçá-lo diretamente, mas sim para observá-lo, para controlar cada movimento seu. Ele se sentiu encurralado, sem saber em quem confiar. Nos dias seguintes, as ligações anônimas e as mensagens enigmáticas se multiplicaram. Certa noite, enquanto olhava ao redor da janela do seu apartamento, Marcos viu o SUV estacionado um pouco mais adiante, imóvel. Não estava se movendo, mas ele sabia que estava lá, que estavam o observando. Apesar do medo, Marcos não conseguia ignorar Harold. O velho precisava de proteção, e ele não ia desistir. Cada pista, cada ameaça silenciosa, alimentava sua determinação. Ele precisava entender o que Harold sabia, porque sua vida e a do homem que ele ajudara estavam agora em perigo. Marcos então começou a fazer anotações, registrando os acontecimentos e observando cada movimento ao seu redor. Ele sabia que o menor deslize poderia ser fatal, mas também sentia que permanecer passivo não era uma opção. O mistério de Harold Thompson estava apenas começando, e a verdade, Marcos sabia, seria muito mais perigosa do que ele poderia ter imaginado. O SUV preto, silencioso e ameaçador, havia se tornado um símbolo do perigo invisível que pairava sobre ele. E pela primeira vez, Marcos entendeu que o que ele pensava ser um simples ato de bondade o havia mergulhado em um mundo que ele nunca quisera conhecer, mas do qual jamais conseguiria escapar. A noite caía sobre Chicago, e Marcos Johnson estava acordado havia horas. O SUV preto nunca estava longe, às vezes estacionado a alguns quarteirões de seu prédio, às vezes visto em seu retrovisor. Cada movimento seu parecia ser analisado minuciosamente, cada respiração monitorada. O medo era constante, mas algo dentro dele se recusava a ceder. Ele se lembrou de Harold Thompson, o velho frágil e solitário a quem ajudara alguns dias antes. Marcos sabia que Harold não conseguiria se defender das forças que o cercavam. E quanto mais pensava nisso, mais percebia que permanecer escondido não protegeria ninguém. Pelo contrário, a inação poderia custar caro a ambos. Na manhã seguinte, Marcos tomou uma decisão. Pegou o celular e começou a gravar um vídeo detalhando tudo o que sabia: a queda de Harold, a intervenção do SUV preto, os homens misteriosos, as ligações e mensagens enigmáticas. Em seguida, enviou uma cópia para seu amigo jornalista David Parker, uma pessoa de confiança que poderia revelar a verdade caso algo lhe acontecesse. Com o coração acelerado, Marcos finalmente saiu do prédio, pronto para encarar a situação. O SUV preto estava lá, como se o estivesse esperando. Os homens dentro o encaravam através dos vidros escuros. Mas pela primeira vez, Marcos não sentiu medo. Sentiu uma determinação ardente dentro de si, uma força nascida da convicção de que precisava agir para proteger Harold. Enquanto caminhava em direção ao seu destino, Marcos sabia que nada seria como antes. Cada passo, cada decisão importava. Ele não era mais apenas um entregador que fizera uma boa ação. Tornará-se, sem saber, um participante de uma conspiração que superava tudo o que ele poderia ter imaginado. O SUV preto ligou atrás dele, silencioso, mas ameaçador. Marcos, sem olhar para trás, continuou em frente. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada, custasse o que custasse.
E nesta vasta e fria cidade, um jovem negro acabará de descobrir que a coragem, às vezes, nasce dos gestos mais simples, estender a mão a alguém necessitado.